E aí, galerinha, estamos aqui de volta, né? Dessa vez para entrarmos aí no conteúdo da aula de hoje, que se refere às conjunções. Nós vimos aí já na aula anterior esse conteúdo, nós estamos dando continuidade, já que é um conteúdo bastante rico, bastante vasto, com muitas informações, e a gente tem aí que se ater um pouco mais nesse assunto. Bom, os conectivos são as conjunções. É uma classe gramatical e uma classe de palavras que tem a intenção de agir como conectivo, ou seja, conectando as orações. Elas são as conjunções, certo? Bom, vamos ver aqui a definição. O que é conjunção? Conjunção é uma das 10 classes de palavras definidas pela gramática. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar orações ou dois termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. São exemplos de conjunções: portanto, logo, pois, como, mas, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porque, todavia, quer, contudo, seja, conforme. Percebam aí que todas essas conjunções elas têm intencionalidades ao agirem como conectivos entre as orações. Vamos perceber quais são elas. Bom, então, resumindo isso aí, a gente pode dizer que conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras da mesma função em uma oração, certo? Ela age como uma ponte entre orações ou palavras. Bom, as conjunções, elas se subdividem em dois grandes grupos, as coordenativas e as subordinativas. Vocês vão ver aí, até o final do ano, no conteúdo de língua portuguesa, na parte gramatical, as orações coordenadas e subordinadas. Bom, esse conteúdo, particularmente, eu acho um dos mais complicadinhos aí da língua portuguesa. Vocês vão ter aí, começar a ter acesso a esse conteúdo, primeiro pelas conjunções, para depois a gente ir para as orações coordenadas e subordinadas. Por enquanto, a gente só vai entender as conjunções que são usadas nessas orações. Bom, as conjunções coordenativas, elas coordenam as orações, né? Elas têm aí funções de serem aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Ou seja, quando as orações que se coordenam e utilizam essas conjunções, elas têm essa intenção, ou de adicionar um fato, ou de dar a ideia de adversidade, ou de alternar coisas, ou de concluir fatos, ou de explicar alguma coisa. A conjunção tem esse papel dentro dessas orações coordenadas. E as orações subordinadas, por sua vez, têm as conjunções subordinativas. Essas conjunções subordinam uma oração à outra, ou seja, estabelecem uma relação de dependência entre uma oração e outra. Essas relações de dependência fazem com que as conjunções sejam subordinativas, integrantes, causais, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, consecutivas, temporais ou finais. Ou seja, cada uma delas tem a sua intenção específica, ou de integrar elementos, ou de explicar a causa disso, de alguma coisa, ou de criar e estabelecer uma concessão, de estabelecer uma condição, de fazer comparações, de trazer elementos aí que estejam conforme outros, de trazer aí coisas que levam a consequências, ou de estabelecer intenções aí, finalidades temporais, ou seja, que estão localizadas no tempo, ou então a finalidade dessas orações. Não se assustem com a quantidade de conjunções, nós vamos aí vê-las uma a uma
E quando a gente entrar no assunto das orações coordenadas e subordinadas, é que a gente vai estudá-las mais a fundo e eu vou cobrar mais a fundo também de vocês. A princípio, vocês só precisam saber quais são elas, tá bom? Bom, conjunções coordenativas. Quais são os 5 tipos de conjunções coordenativas? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Qual é a relação que elas estabelecem entre as orações? Relação de adição, de oposição, de separação, conclusão ou explicação. As de adição, as principais conjunções são e, nem e não. Trouxe um exemplo para vocês. Mandei uma mensagem e ela já respondeu. Percebam aí que a oração mandei uma mensagem é uma e ela já respondeu é outra. São orações coordenadas. No meio delas tem a conjunção aditiva e, ou seja, dando a ideia de adição, certo? Adversativas da ideia de oposição pode ser as mais clássicas, mas e porém, são as mais conhecidas. Elas por si só trazem a ideia de oposição. Vejam aí no exemplo. Ganhei um celular novo, mas ele estava com defeito, ou seja, a oposição. Se é novo, não deveria estar com defeito, mas se é novo e está com defeito, orações que trazem a ideia de oposição. O que causa a ideia de oposição aí? O mas que está entre elas, a conjunção que está entre elas. Perceberam? Alternativas. Acho que é a mais simples de todas. Dá a ideia de separação. Ou bem uma coisa ou bem outra. Dá a ideia de alternativa, de alternância. Você tem que escolher entre ambas. Mais comum de todas. Ou, ora, ou já. Como assim? Veja lá no exemplo. Ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Perceba aí que dá a ideia de alternativas para se escolher, por causa das conjunções ou. Conclusivas, dá a ideia de quê? Conclusão. Pois, portanto, por isso, né? O exemplo, meu irmão caiu da bicicleta, por isso cortou o braço. E as explicativas, obviamente, dá a ideia de explicação. Por quê? Por quanto? Pois. Um exemplo, pegue o guarda-chuva, pois está começando a chover. Está explicando o motivo de eu ter pedido para você pegar o guarda-chuva, certo? Vamos à próxima tabela. Conjunções subordinativas. Elas são do tipo causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Vamos lá. As causais têm a relação de causa, evidentemente. Quais são as principais? Porque, como, já que. Um exemplo. Comprei maçãs porque não tinha uvas. As comparativas trazem a ideia de a relação de comparação. Quais são as principais conjunções comparativas? Como, que, quanto. Por exemplo, ele está nadando como um golfinho. Eu estou comparando com um golfinho. As concessivas trazem a ideia aí de concessão. Como assim? Embora mesmo, quando eu digo, embora minha mãe proibisse, eu continuei jogando videogame, certo? Da ideia de concessão. Condicionais trazem a relação de condição. Se, caso, a menos que, exemplo, se ela estivesse estudando, se daria bem na prova, ou seja, seria uma condição para ela se dar bem na prova, se ela estudasse. Ou seja, o se traz aí uma condição. Conformativas, da ideia de conformidade. Conforme, segundo, de acordo com. A festa de aniversário dela ocorreu segundo planejamos. Consecutivas, traz ideia de consequência. Tão, quanto, tal como, que, de modo que. Exemplo, tomou tanto sorvete que ficou gripado. Qual foi a consequência de ter tomado muito sorvete e ter ficado gripado? Finais, dá uma ideia de finalidade. Para que, a fim de que, por exemplo, não corra para que não se machuque. Proporcionais dão uma ideia de proporção.
É a mesma ideia que a gente tem de proporção na matemática, alguma coisa que vai mudando à medida que outra vai também. Então, quando eu digo assim, quando eu uso as conjunções, à medida que e à proporção que, eu trago aí uma relação de proporção. No exemplo, à medida que eu estudo todos os dias, minha memória fica melhor. Ou seja, quanto mais eu estudo, mais a minha memória fica melhor. Proporção. Temporais dão ideia de tempo ou de momento. Quais são as principais conjunções? Quando, antes que, logo que, depois que. Exemplo, quando começou a chover, já estávamos dentro da casa. Bom, eu trouxe aí algumas charges aí pra gente entender melhor isso aí. Um rapazinho tá lá, lendo jornal e fala: cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa de 93%. Você lê essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. Perceba a conjunção mas aí, que dá a ideia de oposição. Leu, mas não entendeu. E nós temos também outra que fala assim: e aí, vai fazer a prova pro Enem? E aí o rapaz fala: não vou fazer nem. Não, vou fazer nem trabalhar, nem estudar. Percebo aí que ele usou aí alternância, né? Nem isso, nem aquilo, da ideia de alternativas, certo? É para dar um humor aí de leve no assunto. Bom, em relação a esse conteúdo, caso você tenha alguma dúvida, na atividade que vem a seguir, que está aí na nossa rotina, para vocês realizarem e me enviarem as fotos. Durante a realização dessa atividade, se tiver alguma dúvida, me chama no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês, sejam quaisquer dúvidas, tá, gente? Não tem que ter vergonha, não. Pode me chamar no WhatsApp, tá ok? A correção dessa atividade eu vou enviar junto com a próxima aula, certo? Mas vocês têm que responder agora, porque essa atividade aí é como se fosse atividade em classe. Então vai responder no horário da aula, tá bom? Tô aguardando aí as fotinhas de vocês. Beijo, até a próxima aula.